Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2. E na aula de hoje nós vamos dar sequência ao módulo 2 da nossa disciplina, com a parte 2, onde a gente vai continuar estudando as propriedades termodinâmicas dos sistemas a partir de dados volumétricos, mas agora nós vamos considerar a temperatura e o volume como as variáveis independentes. Então bora ver o que é que muda no nosso desenvolvimento com essa nova estrutura e essa mudança nas variáveis independentes. Na parte 1 do módulo 2, a gente comentou que as propriedades volumétricas dos fluidos elas podem ser expressas de modo mais simples através do uso das equações de estado, quando essas estão explícitas em pressão e não em volume. E por conta disso, é mais conveniente que a gente calcule essas propriedades termodinâmicas em termos das variáveis independentes temperatura e volume. Com base nisso, a gente vai apresentar a estrutura básica de desenvolvimento das equações de forma muito similar àquela que a gente viu para os casos de temperatura e pressão constante. A temperatura e composições constantes, a gente pode usar as relações de Maxwell para expressar o efeito do volume sobre a entropia e a energia interna, por meio dessa expressão que a gente vê aqui. A derivada da entropia com o volume, a temperatura e o número de mols constante é igual à derivada da pressão em relação à temperatura com o volume e número de mols constantes. Com base nisso, a gente pode isolar essa expressão para um ds. Observe que a gente chega em um ds, a derivada da pressão com a temperatura, volume e número de mols constantes, dV. Passando para a equação da energia interna, a gente sabe que a definição da energia interna é que dU é igual a Tds menos PdV. A gente acabou de obter uma expressão para o ds, se vocês recordam, que dependia do dV também. Então a gente pode fazer de forma similar ao que a gente fez na aula passada, separar essas variáveis e colocar o dV em evidência, para assim obter que dU é igual à temperatura, que multiplica a derivada da pressão com a temperatura, volume, número de mols constante, menos a pressão, tudo isso multiplicado aí pelo dV. Essas equações elas formam as bases para expressões desenvolvidas nas propriedades termodinâmicas em relação a volume e temperatura como variáveis independentes. O processo de desenvolvimento que a gente vai aplicar aqui é exatamente análogo ao que a gente obteve e utilizou para o desenvolvimento das expressões aí com condições de pressão e temperatura constantes. Aqui a gente vai verificar algumas outras estruturas e verificar como podemos resolver especificamente falando essa derivada aqui. Esse é o ponto-chave aí dessa aula. A gente sabe as definições, H, da entalpia, da energia de Helmholtz, da energia de Gibbs, do próprio potencial químico, da fugacidade, do coeficiente de fugacidade. E a partir do que a gente vai ver como equação nos próximos slides, observem que as unidades das quantidades que aparecem definidas como volume dividido por NIRT são unidades aí dadas em bar a menos 1. As variáveis independentes, obviamente, como o próprio título da aula já traz, são a temperatura e o volume, e não é necessário que a gente adicione termos para mudança de fase quando as equações são aplicadas à fase condensada. Todas as integrações que a gente vai realizar aqui nessa aula foram realizadas à temperatura constante. Então, com base nas equações fundamentais que a gente acabou de ver, a gente consegue desenvolver expressões para a energia interna, para a entropia, para a entalpia, para a energia de Helmholtz. Observem que as integrais aqui elas têm um limite de integração distinto em relação ao que a gente tinha nas integrais para os sistemas ali que estudamos como temperatura e variável e volume com variáveis independentes. Lá a gente tem uma integral que ia de zero até a pressão do sistema, que a gente tem uma integral que vai do volume do sistema até infinito. Mas observem que o entendimento teórico do funcionamento é basicamente o mesmo. Lá a gente ia da pressão zero, que é a pressão do gás ideal, até a pressão do sistema, que a gente vai do volume do sistema até o volume infinito, que é o volume da mistura ideal. Então essa definição aí ela se mantém. E daí a gente pode seguir obtendo as demais propriedades com base nas definições. Passando para as expressões dos últimos termos restantes, temos a energia de Gibbs, a própria potencial químico, o próprio potencial químico, o coeficiente de fugacidade ou a fugacidade, a depender de como a gente gostaria de escrever aí a resolução para o nosso problema. Observem que essa equação que eu deixei aqui indicada em verde, ela fornece a fugacidade do componente I na mistura em termos das nossas variáveis independentes do sistema. E observem que aqui a gente tem uma derivada da pressão em relação ao número de mols do componente I. Mas essa derivada, ao contrário do que acontecia com a derivada do volume em relação ao número de mols do componente I,
ela não pode ser definida como o volume parcial molar, ou a pressão parcial molar do componente I. Lá no caso do volume a gente definia como o volume parcial molar do componente I. Aqui esse termo não é definido como a pressão molar de I. Então é preciso ter esse cuidado específico aí com a nomenclatura dessa estrutura desse termo que a gente está vendo aqui. De forma similar ao que fizemos na aula passada, eu vou demonstrar aqui mais uma vez a aplicação daquela equação que a gente acabou de desenvolver, tá? E mais uma vez a gente vai considerar que a gente tem um sistema composto por uma mistura binária e o comportamento desse sistema pode ser descrito pela equação de estado de Van der Waals. A equação de Van der Waals explícita na pressão é definida como RT dividido por V menos B menos A dividido pelo volume ao quadrado. A gente pode escrevê-la ainda em relação à sua base total e não em base molar. Com isso, chegamos a pressão igual ao número de mols total RT dividido pelo volume total menos NTB menos NT ao quadrado A dividido pelo volume ao quadrado. Então, com base nessas relações, vamos ver como a gente consegue fazer os desenvolvimentos necessários até chegar numa expressão aí mais próxima do coeficiente de fugacidade para esse tipo de sistema. Então vamos ao nosso desenvolvimento desse exemplo específico, pessoal. A gente tem como ponto de partida, a equação de Van der Waals explícita em pressão. Essa equação, conforme vimos, ela é definida por P igual a RT dividido por V menos B menos A dividido pelo V ao quadrado. Ou escrita em termos do volume total, a gente pode determinar que P é igual ao número de mols total vezes RT dividido por V menos o número de mols total B menos NT ao quadrado A dividido por V ao quadrado. A gente pode, partindo dessa expressão, diferenciá-la em relação ao número de mols do componente, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer em relação ao número de mols do componente 1, Então vamos fazer essa derivada aí, obtendo a derivada da pressão em relação ao número de mols do componente 1, a temperatura, volume e número de mols ali de J ou do componente 2, no caso do sistema binário constante. Essa derivada então vai ficar RT dividido por V menos a derivada do número de mols total vezes o B em relação a N1. Lembrem-se que o B e o A, eles são dependentes também da composição. A gente viu isso na aula passada, Então a gente vai aqui relembrar, mas é sempre importante lembrar que eles dependem da composição. Esse primeiro termo é somado com a derivada de NT em relação a N1 de RT, que multiplica ainda a derivada de NTB em relação a N1, dividido tudo isso pela derivada de V menos NTB elevado ao quadrado em relação a N1, menos 1 dividido pelo volume ao quadrado, derivada de NTA em relação a N1. Vocês devem lembrar, conforme eu falei, que A é uma regra de mistura aí, quadrática na composição, de Y, J e J, onde esse A e J é definido como a raiz de AI vezes AJ, e o B aí é o somatório de YI, BI, que é uma regra linear aí de mistura. Então, fazendo as substituições e com algum algebrianismo, a gente consegue determinar ali de forma muito direta uma expressão para o LN do coeficiente de fugacidade, tá? Então, o LN do coeficiente de fugacidade do componente I na mistura, ele seria dado por LN de V dividido por V menos NB, mais BI dividido por V menos B, menos duas vezes a raiz de AJ. Essa raiz de AJ multiplica o somatório ali em J de YJ vezes a raiz de AJ. Tudo isso aí ainda vai ser dividido por V, RT, menos o LN de Z. Agora que já vimos os dois tipos de sistemas, precisamos relembrar qual é a nossa estrutura de cálculo, onde é que a gente está inserido aqui na disciplina. A gente já viu como calcular com temperatura e a pressão como variáveis independentes e com a temperatura e o volume como variáveis independentes. Então já temos duas rotinas de cálculo aí que a gente pode aplicar. No nosso estudo inicial, a gente viu que o propósito da termodinâmica de equilíbrio de fases é predizer condições de pressão, temperatura e composição que ocorrem quando duas ou mais fases estão em equilíbrio. Esse é o princípio básico aí da estrutura da nossa disciplina. As equações de termodinâmica que determinam esse estado de equilíbrio, elas foram estabelecidas e apresentadas como a igualdade das temperaturas, a igualdade das pressões e a igualdade das fugacidades, através de todas as fases π que compõem o nosso sistema e para todos os m componentes que compõem o nosso sistema. Ou seja, escrevendo o nosso problema, o que a gente vai ter aí a igualdade das temperaturas para todas as fases π, a igualdade das pressões em todas as fases π,
a equação da temperatura representando aqui o equilíbrio térmico, a igualdade das pressões representando o equilíbrio mecânico, e a igualdade aqui das fugacidades de cada componente em cada uma das fases representando o critério para o nosso equilíbrio químico. Então, para definir melhor o nosso problema, vamos fazer um procedimento aqui que eu estou chamando de ilustração do método geral. Tá? Essa ilustração tem o objetivo de apresentar para vocês as etapas de cálculo que efetivamente vamos realizar ao longo do andamento da nossa disciplina. Então, para ilustrar esse método geral, vamos considerar que o equilíbrio líquido-vapor em um sistema com M componentes está sendo estudado. Vamos supor que a pressão e as composições das fases líquidas X1, X2 até o Xm são conhecidas e que a gente gostaria de determinar para esse sistema a temperatura e as composições da fase vapor, sendo essas composições Y1, Y2 até YN. Admita ainda que a gente dispõe de uma equação de estado que está explícita na pressão e é aplicável a todos os componentes e as misturas formadas por esses componentes ao longo de todo o intervalo de densidade no qual ocorre esse equilíbrio que a gente está estudando. Nesse intervalo ele vai de 0 até a densidade de interesse, que seria a densidade do sistema. Dessa forma a gente pode calcular a fugacidade de cada componente e cada uma das fases usando essa equação de estado apresentada. Então vamos ver quem são as incógnitas no nosso problema. Com base no que eu acabei de apresentar, o que a gente tem como incógnita são os valores de Y1, Y2 até o Ym. Isso aqui compõe o total de M-1 frações molares, uma vez que, conhecendo N-1, né, a gente tem como determinar a última, porque o somatório tem que ser igual à unidade. A gente precisa determinar a temperatura e a gente precisa dos volumes molares das fases em equilíbrio. Né? Aqui eu estou pressupondo equilíbrio líquido-vapor, então a gente precisaria desse volume molar da fase vapor e esse volume molar da fase líquida. Com base nisso, a gente teria exatamente M mais duas incógnitas. Passando, né, para as equações que a gente possui, né, um problema é resolvível se a gente tiver equações iguais à quantidade de incógnitas, ou seja, o mesmo número de equações incógnitas. Então, o problema é factível de ser resolvido. O que a gente tem como equação são as M equações que compõem aí a isofugacidade, ou seja, os critérios de que a fugacidade do componente I na mistura na fase vapor seja igual à fugacidade do componente I na fase líquida dentro da mistura, e a gente tem a equação de estado aplicada em cada uma das fases, na fase líquida e na fase vapor. Essa equação de estado aqui é representada como uma função que depende aí das composições, dos volumes e da temperatura. Com isso, a gente tem essas M equações, mas as duas da equação de estado, uma para a fase líquida e uma para a fase vapor, o que nos dá N mais duas equações independentes, de forma que o número de equações do nosso problema é igual ao número de incógnitas, e torna factível e resolvível esse tipo de problema. Então é partindo desse princípio que a gente vai desenvolver os nossos cálculos a partir da nossa próxima unidade, na unidade 3 aí da disciplina, com cálculos de equilíbrio relacionados aí com não idealidades apenas ainda na fase líquida. Então, pessoal, era isso que a gente tinha como conteúdo para o módulo 2 da disciplina. Observe que já temos alguns exemplos disponibilizados aí relacionados a esse conteúdo. Aqui estão as formas de contato, caso tenha alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro ao longo dessas aulas. E a gente se encontra, então, na nossa próxima aula, já iniciando o módulo 3. Até lá!